o Senhor nos permitiu ter o nosso culto de adoração ao Senhor, e também por esse momento agora à noite, que o Senhor nos permite, mais uma vez reunidos em comunhão com os irmãos, para dar continuidade à nossa adoração a Ti por meio da EBD, né? Nessa segunda aula de introdução ao livro de Gênesis, que o Senhor nos dê, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos entender esta introdução e dar sequência também a mais uma etapa de adoração a Ti. Dê sabedoria ao irmão que irá transmitir a Tua mensagem, que ele possa transmitir de uma maneira clara e que todos nós possamos entender, Senhor. Entregamos esse momento nas Tuas mãos, que nada possa vir atrapalhar e que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria e nos guie nos Teus caminhos. Agradecemos por mais uma vez. Seja feita a vossa vontade, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que eu te agradeço. Amém, Senhor. Só para lembrar aqui, alguns que não estavam presentes, né? Só para a gente dar uma recapitulada rapidinho do que foi falado. Falei sobre o significado de Gênesis, né? E falei sobre a autoria, a data, sobre os anacronismos que existem dentro do livro de Gênesis, né? Que são... Travou aqui, Luiz. Luiz, travou aqui, Luiz. Liga aí novamente. Pronto. Agora. Deu para entender do início ou quer repetir novamente? Repetir de novo, não? Dá para entender? Vai precisar repetir porque o áudio não saiu. Muitos não conseguiram ouvir. Verifica aí agora. Está ouvindo agora? Sim, Oi, sim. boa noite. Beleza. Então vamos lá. Boa noite. Então, só para recapitular novamente a aula semana passada, né, para quem não estava, falei sobre o significado de Gênesis, né, o que significa a palavra. Falamos sobre alguns livros que ela faz parte, o livro de Gênesis, que no caso a Torá, né, que são os 5 livros iniciais da Bíblia, né? A autoria e a data, os anacronismos existentes dentro do livro, né, que gera algumas dúvidas, né, de algumas pessoas, as divisões do livro e, por último, a estrutura do livro. Isso foi a semana passada, tá? Então, hoje nós vamos entrar e ver 3 aspectos ou maneiras, né, de apresentação desse livro, que é aquilo que contém, né? Então, a primeira parte dessa parte das maneiras de apresentação é o lado teológico. Primeiro é o lado teológico. Gênesis revela Deus como um ser supremo e onipotente, criador de todas as coisas, revelando também a origem de tudo, inclusive do ser humano, o pecado e suas consequências, e o cuidado de Deus em ser o primeiro missionário da história, providenciando o plano de resgate da humanidade. Então, Deus ele foi o primeiro missionário. A gente vai ver isso aí, que é interessante, porque quando Deus percebe o pecado na vida do homem, ele começa a procura dele. Olha só, o primeiro missionário, Deus, né? Esse é o lado teológico, revelando Deus, né? E o segundo é o sentido literário. Gênesis é considerado por muitos estudiosos da Bíblia uma das grandes obras literárias de todas as épocas, devido a descrever Deus interagindo com sua criação no decorrer da história. Gênesis revela os personagens bíblicos como pessoas normais, sujeitas a falhas, mostrando suas virtudes, revelando o seu interior e o seu exterior, né? Seus desejos, suas ambições, suas alegrias, tristezas, ódio, rancor e a sua busca por uma divindade e sua compulsão por coisas materiais. Então, a Bíblia não esconde nada, no sentido literal, revelando quem é realmente o ser humano, né? E como Deus se interage com a sua criação. E, por último, essa parte dos 3 aspectos, o lado histórico, né? Gênesis relata o mundo e todo o universo sendo criado, e após isso inicia-se a fase dos personagens bíblicos, que aí
vai então iniciar-se o decorrer da história do plano redentor de Deus, né? Que mesmo não omitiu as fraquezas do ser humano, mas permitiu que alguns fossem usados por ele para o cumprimento do seu propósito. Gênesis não esconde falhas, nem mesmo do seu ator, ou melhor, desculpa, do seu autor, Moisés. Né? Talvez porque Deus quis revelar à humanidade, no meio da história, né? O lado do ser humano e o lado do seu amor pelo ser humano. Então, Deus ele não esconde nada, né? Assim, ele não mostra o homem como um super-herói, alguém que já nasce com dons natos, né? Não, tudo é movido por Deus. Então, o lado histórico vai revelar, quando nós entrarmos na história propriamente dita dos personagens, a gente vai ver muitas coisas acontecerem e vamos ver Deus interagindo com alguns, né? Então, é algo bonito. Abra lá em Lamentações de Jeremias 3:22, tem uma coisa interessante ali. Lamentações de Jeremias, né? Eu achei uma coisa interessante aqui. Capítulo 3, versículo 22, que durante a história a gente vai ver que, inclusive, até a nossa história de hoje é baseada nisso que Jeremias, né, escreveu. Então, olha só, capítulo 3 de Lamentações, versículo 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, no decorrer da história, é isso que vai acontecer, né? A misericórdia de Deus se estendendo. Claro, nós vamos ver julgamento dele também sendo revelado, mas nós vamos ver que no decorrer Deus sempre está tendo misericórdia, mas infelizmente o ser humano ele rejeita essa misericórdia e claro vai sofrer as consequências por isso, tá? Outra coisa interessante são as curiosidades do livro de Gênesis. Isso é que eu queria trazer para vocês, que eu acho que vocês vão achar bem interessante. Eu andei fazendo algumas pesquisas aqui, verificando alguns trechos, e logo no início a gente começa a perceber muitas curiosidades. Tem muita coisa assim, no decorrer dos estudos que vão ser feitos, né? Mas eu tirei somente alguns para a gente não perder muito tempo, né? Então, por exemplo, em hebraico, a palavra Éden significa prazer. Você sabia disso? A palavra escrita em hebraico, ela tem o sentido de prazer, o significado dela. Olha só que coisa interessante. O prazer não só no sentido entre marido e mulher ali, que vai ser colocado, né? Mas no sentido, eu vejo assim o prazer no sentido de ele estar em um lugar especial. O prazer de estar naquele ambiente, naquele local maravilhoso que Deus criou no início. Era algo formidável, sensacional, né? Ficar em um lugar, o camarada não precisava trabalhar, não precisava ganhar dinheiro, nada, né? Tinha tudo de mão beijada, né? Os animais de um lado, do outro, fruta à vontade, podia ficar assim, uma coisa fora de série. É um prazer maravilhoso estar num lugar desse, né? Mas, infelizmente, o ser humano, por causa do seu desejo, né, de querer obter as coisas, caiu para o lado errado. E aí perderam aquela grande bênção, daquele prazer de estar ali naquele lugar, né? Outra coisa interessante, que em hebraico também, as palavras homem e mulher formam um jogo de letras. Tá? Essas letras são Isha e Ish. E elas são interlaçadas, indicando que, olha só, assim, parece que Deus criou de uma maneira o homem e a mulher justamente por isso, para eles interlaçarem um ao outro, um se completa um ao outro, né? Olha só que coisa fascinante. A palavra homem e mulher tem a ver com isso no hebraico, que é Isha e Ish. Então, uma coisa interlaçando a outra. Isso é algo assim, fora de série, quando eu comecei a observar esses detalhes, né? São interlaçados, né, os dois, mostrando a união que Deus realmente criou
entre homem e mulher, né? Então, assim, ele quebra essa história de coluna do meio, né? Agora tem bissexual, homossexual, assim, inventa um monte de história, mas Deus, ele criou somente homem e mulher, e esses daí que ele uniu, né, em casamento. Fora disso, é aberração contra Deus, né? Fora dos propósitos de Deus. Outra coisa interessante aqui, ó. Jabal, não é Jabá, hein? Jabal é o nome de um descendente de Caim. Ele foi inventor das tendas e dos fazendeiros de gado. Você sabia? Ele que foi o início de tudo. Pessoas que começaram a criar gados, animais. Esse camarada aqui, Jabal, ele foi o inventor das tendas. Ele criou as tendas e também o estilo de fazenda. Isso está lá em Gênesis 4. Se você quiser, abra lá para confirmar isso aí. Em Gênesis 4, 20 e 22. Quem achou, pode ler aí. Vamos ler aí até o 22. A gente vai ver sobre Jabal, sobre o Jubal e sobre o Tubal-Caim. Olha só que coisa interessante. Quem achou, pode ler. Gênesis 4, 20 ao 22. Posso Ninguém? ler, Luiz? Pode. Posso ler? Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artifício de todos os instrumentos cortantes, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã, né? Isso, Nama. Então, olha só que interessante. Isso é a família de Caim, tá? Os descendentes dele. Foram pessoas importantes ali no início, ó. Então, Jabal foi o inventor das tendas. Ele que começou a fabricar as tendas, é o que dá para entender aqui, que coloca ele como o pai. O pai é aquele que criou, iniciou tudo. E também começou a criação de gados. Jubal foi o inventor dos instrumentos musicais. Ele que começou a fazer os instrumentos musicais. Olha só que coisa interessante. E Tubal-Caim foi aquele inventor de facas e outros utensílios de corte. E olha só que coisa interessante, de bronze e de ferro. Olha que coisa interessante. Ele começou a manipular o bronze e o ferro. Como ele conseguiu fazer isso? Não sabemos, mas a Bíblia está mostrando que ele foi o que iniciou tudo, o inventor desses instrumentos. E daí começou-se, olha só, aí começou-se então a se desenvolver no mundo, né? Da época, principalmente quando começou o período de guerras, né? Olha só, as pessoas já sabiam, mas começou com esse camarada aqui, ó. Olha que coisa interessante, né? Outra coisa interessante aqui, lá em Gênesis 4, 26, agora o descendente de Adão e Eva, Enos, ele iniciou o culto de invocação a Deus. Você sabia disso? Que é ali que começou o culto a Deus, no sentido de invocar o nome dele, porque antes ele só entregava um animalzinho ali e se afastava, assim, não havia nada. Agora, alguém se manifesta em forma de invocação, começa a invocar o nome de Deus, ou chamar por ele, ou louvar ele. Olha só, está já é o descendente de Adão e Eva. De Caim já é mais voltado para o lado material, fazer tenda, ser fazendeiro, instrumentos musicais, instrumentos de corte, né? E já o de Adão e Eva, que no caso, né, que veio depois que faleceu Abel, Deus deu um outro para ele, outro filho, né? E por ele, por essa descendência, Enos,
iniciou-se o culto de invocação a Deus. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Olha só aí. A Sete, que foi o substituto de Abel, né, quando faleceu, Deus deu mais um filho para Eva, que no caso é Sete. Nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha só que coisa interessante, né? Então, você vê que de Caim, apesar de serem pessoas assim inteligentes, mas sempre voltada para o lado humano, né? E já para o lado da Eva, né? Vamos dizer assim, para o lado, assim, não da Eva, para o lado da descendência já como se fosse substituto de Abel, né? No caso Sete, o seu filho já começou então um culto de adoração, já foi ao contrário, já foi pensando em Deus, né? Olha só que coisa fascinante. Outra coisa, o livro mais antigo da Bíblia não é o livro de Gênesis. Você sabia disso? Os historiadores não aceitam ele como sendo o primeiro livro, devido o encontro com os pergaminhos, essas coisas, né? Eles descobriram um livro que é mais antigo do que o livro de Gênesis. Você sabe qual é? O livro de Jó. Ele é considerado como o primeiro livro do Antigo Testamento, tá? O livro de Jó. E eles acreditam que esse livro foi escrito quando Moisés foi para Midian, quando ele fugiu, quando ele matou aquele egípcio e fugiu para a terra de Midian. E lá ele passou a escrever o livro de Jó, naquele período que ele estava ali, fora do Egito, antes de Deus chamar para ele ir livrar a nação, né, do Egito. Então, isso é de acordo com os historiadores, tá? Eles acreditam, baseado nos argumentos, né, que o livro de Jó ele é o primeiro livro da Bíblia do cânon do Antigo Testamento, não é o livro de Gênesis. Gênesis veio depois, tá? Quem construiu a primeira cidade da terra foi Caim. Você sabia disso? Uma curiosidade também, ó. Caim foi o primeiro homem da terra que deu o nome, inclusive, do seu filho primogênito. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Olha só aí. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Não é o Enoque da geração de Adão, é o Enoque da geração de Caim, tá? É outro Enoque. Qual é o capítulo, Luz? Desculpa, qual é o capítulo? Capítulo 4, versículo 17. Obrigada. Tá? Edificou Enoque, Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho, é o primogênito dele, tá? Então, Caim, uma curiosidade bíblica aqui, ele foi o primeiro homem a construir uma cidade no mundo, tá? Onde começou a habitar ali, fez uma cidade e deu o nome do seu filho, Enoque. Outra coisa, o primeiro homem a ter duas esposas foi Lameque, que também era um descendente de Caim. Está em Gênesis 4, versículo 19. Olha aí o 19 aí. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ele é o primeiro homem a ter duas mulheres. É a bigamia, né, que chamam, né? Bigamia, ter duas mulheres. Tá? Outra coisa interessante. Aí vai o Gênesis 22:4. Tem uma curiosidade bem interessante ali sobre Abraão, quando ele foi sacrificar Isaac. A gente às vezes passa por cima e a gente não observa, mas eu percebi uma coisa interessante ali. Abraão passou 3 dias para encontrar o local para o sacrifício. Você sabia disso? 3 dias. A gente pensa que ele já saiu de lá e foi direto para o monte. Não foi. Ele ficou 3 dias procurando o lugar. Olha só, abre aí, em Gênesis 22:4. E leia aí para a gente aí, quem quiser ler.
Quem achou pode ler. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Viram aí? Ele passou 3 dias. A gente, no decorrer da história, a gente passando rápido, a gente imagina que ele já saiu sabendo que já era aquele lugar, e não era. Ele passou 3 dias procurando, né? Até encontrar um local, agora é esse aqui, vamos lá. Olha só, 3 dias ele passou, antes de, assim, no período que ele estava à procura para sacrificar Isaac. Talvez, ali naquele período, eu imagino, né? Talvez ele pensasse assim, poxa, Deus pode dizer para mim para não fazer isso, né? Nesses períodos de 3 dias, né? Mas Deus disse não, só no momento que ele foi para sacrificar foi que Deus disse não, não é para fazer isso. Isso é pensamento meu, tá? Esse período de 3 dias aí. Outra coisa interessante, Raquel. Quem é Raquel no livro de Gênesis? Quem é Raquel? Ela era esposa Uma de das quem? esposas de Isaac. Isso. E ela disse que morreria se não tivesse filho com quem? Abra lá em Gênesis 30, versículo 1. Gênesis 30, versículo 1. Quem é? Alguém achou para ler aí? Jacó, Isso Jacó. aí. vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. Esse é, Luiz? Isso aí. 31? Teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dei-me filhos, senão morrerei. Olha só. Era Jacó, tá? Não era Isaac, não. Já corrigi aqui, já corrigi. Mas olha só que interessante. Ela estava tão desesperada por ter um filho, né? E ela via as outras terem, né? Inclusive a concubina, mas ela ficou assim triste de uma maneira que chegou com ele e disse: olha, eu vou morrer se tu não me der um filho, se eu não te der um descendente. E o que é mais interessante é que ela morreu no parto, né? Olha que coisa interessante, que curiosidade isso daí, né? Ela disse que ia morrer se não tivesse um filho, um descendente. E, na verdade, quando ela teve, ela morreu. No período que ela foi ter. Isso está em 35. Abra lá no 35, Gênesis. Versículo 17 ao 19. Olha só aí. Quem achou pode ler. O 35, 17 ao 19. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Viram aí? Ela imaginava que ela ia morrer se não tivesse filho. E quando teve, na verdade, antes de ela ter sentindo as dores do parto, veio a falecer. Olha que coisa interessante isso aí, hein? Outra coisa, Jacó, ele foi o primeiro ator, estou falando de ator mesmo, não é autor, é ator da história da humanidade. Você sabia disso? E a sua mãe, Rebeca, foi a autora da cena que eles montaram com Isaac, né, o pai dele, né? Isso está em Gênesis 27. Olha só essa cena interessante aí. Na verdade, se você quiser ler, você lê depois em casa, que é muito grande o texto. É do capítulo 8, vai até o 30. Assim, era para ter uma regra contra regra, era para ter, né, aquelas taubinhas para... Já entra Jacó, entra Raquel. Gênesis o quê, Luiz? Gênesis 27. A história está toda revelada ali. 8 a 30. É quando eles encenam, né,
juntamente com a mãe dele, a Rebeca, na verdade, não é Raquel, é Rebeca, né? E o que ela faz? Ela vai enganar o Isaac, né? O Isaac. Né? E aí o que vai acontecer? Ela vai usar Jacó, que é para justamente pegar a bênção do Esaú, e vai encenar, ele vai ser um ator, ele vai mentir, dizer que é uma pessoa que ele não é. Né? E eles pensam em tudo. Vai lá, pega um cordeiro, mata, vem aqui que eu vou fazer um cozidão, vou levar para ele, como se tu fosse ele, eu vou te vestir igual Esaú. Aí ele ainda pensa, peraí, mas o Esaú é todo peludo e eu sou meio carequinha, e como é que eu vou fazer? Não tenho muito pelo no corpo. Não tem problema, vamos pegar um bicho aí, vamos colocar no teu braço. Assim, fizeram um estilo de ator, de atriz ali, rapaz, uma coisa incrível. Foi o primeiro ator, né? E eles conseguiram enganar o homem. Que coisa, hein? Que eles fizeram. Aí é por isso que às vezes a gente fica pensando, poxa, mas como é que Deus permite isso? Que eles mentiram, né? Inclusive o próprio Isaac ainda pergunta: é tu mesmo, meu filho, que eu tô... Porque no caso aí Isaac já estava cego, ele não conseguia ver, ele só sentia e apalpava, né? E aí ele pergunta: é tu mesmo, meu filho? Tu é o Esaú? E ele: sou. Olha só, ele dá mente ainda, dizendo que é. E aí é quando ele me dá aqui acho que é um beijo, um cheiro, uma coisa assim. E aí ele sente o cheiro e percebe que, bom, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E aí, mas com tudo isso, ele abençoa, né? Daí que ele começa a pegar a bênção de Esaú. Mas olha só que coisa interessante, né? Como que Deus permitiu isso? Mas aí, isso aí vai ficar para o professor quando ele for dar aula, porque tem a resposta lá, né? Porque Deus permitiu, né? Estava, na verdade, estava premeditado antes mesmo dela ter o bebê, né? Ligue aí o seu áudio, dona Ivani. Só um minuto, Luiz. Luiz, esse aí que tu falou agora, não foi um plano de Deus na vida dele? Isso, é isso que eu estou falando, né? Que o professor vai ter que responder, né? Porque, na verdade, a gente olha a cena e a gente fica assim aterrorizado. Por que Deus permitiu, né? Porque eles enganaram, né? Eles mentiram, mostrando uma coisa que ele não é. É isso que significa a palavra ator, né? Que é ser o que não é, né? Ele apenas... Porque e também Jacó, né? Jacó ficou cego para ver, para não conhecer o filho, né? Para não perceber ele. Então, no decorrer das aulas, a gente vai tirar essas dúvidas aí, né? É só uma curiosidade, para a gente ver que o primeiro ator da história da humanidade foi Jacó, e a sua mãe, no caso a Rebeca, foi a autora da cena, ela que montou tudo. Eu nunca tinha pensado assim, por esse lado aí que tu tá explicando agora, Luiz. Porque Primeira vez. Uma peça, né? Dá para fazer uma peça com o que eles montaram. Vamos lá, outra coisa aqui. Esse aqui também é interessante. José, ele profetizou a saída da nação do Egito. Isso é uma curiosidade bíblica também, né? Você sabia que José, ele profetizou a saída da nação do Egito 200 anos antes disso acontecer, tá? E na sua morte ele foi embalsamado e posto em um caixão lá no Egito. Você sabia disso? Lá no Egito, quando ele morreu, ele foi embalsamado e foi colocado em um caixão no Egito, tá? E depois ele foi tirado os ossos dele de lá e levado lá para a Terra Prometida, né? Os seus ossos, né? Os seus restos mortais. Isso está em Josué 24, 32 e Gênesis 50, do 24 ao 26. Lá ele relata tudo antes dele morrer. Ele diz: olha, Deus vai visitar vocês, vocês vão sair daqui, vocês vão lá para a terra dos nossos pais, e eu quero que vocês jurem. Naquele tempo, né, podia jurar, né? Hoje não, Jesus falou, cortou isso aí, né? Jesus falou para não jurar nem pelo céu, nem sobre a terra, nem pelos cabelo da sua cabeça,
Ele disse para não jurar por nada. Jesus cortou isso aí. Mas naquela época podia, né? Era como se fosse uma promessa. E aquele que cumprisse, assim, que desse a sua palavra, tinha que cumprir, senão ia ter consequências na vida deles, vindas de Deus, porque é uma promessa que você tinha que cumprir, né? Inclusive, nós vamos ver, quando chegarmos em assim, um decorrer de alguns estudos após, né? Quando começarem a entrar nos livros, os reis, né? Quando entrar a parte dos heróis da Bíblia, vamos dizer assim, Sansão e outros, Jefté, que quase ninguém fala, você vai ver que quando eles davam uma palavra, a promessa deles tinham que cumprir. Esse Jefté, na história, né? Ele falou, fez uma promessa que quando ele viesse da guerra, se ele ganhasse, a primeira pessoa que entrasse na frente dele, essa pessoa ia ser sacrificada, né? Não ia casar, não ia assim, ia viver, ia ser morto, né? Ele, pela empolgação do momento ali, quando ele voltou, ganhou a guerra, e adivinha quem é que aparece na frente dele? A filha dele, virgem, alegre, feliz, pensando em encontrar um marido. Infelizmente, ele teve que cumprir a palavra dele, né? Tá na história de Jefté, né? Mas é só para a gente perceber que quando o José estava prestes a morrer, ele chamou o pessoal, os responsáveis ali da nação, os seus irmãos, no período, e falou para eles: olha, Deus vai visitar vocês e eu quero que isso, no dia que acontecer, vocês não me deixem aqui. Leve os restos mortais, os meus restos mortais, e enterrem lá para a terra dos nossos pais. Então, assim, os judeus, eles cumpriram isso. E você vai ver, quando eles saíram do Egito, olha só que interessante, 200 anos atrás, isso veio durante a história do período, porque foi 430 anos que eles passaram no Egito. A nação ia morrendo um, ia nascendo outro, e durou 430 anos o período deles lá no Egito. Foi quando Moisés apareceu e libertou eles nesse período. Então, quando José fez essa promessa, pediu essa promessa para eles cumprirem, era aproximadamente uns 200 anos antes disso acontecer, né? Então, vamos dizer assim, passou-se 230 anos depois que aconteceu, mas vejam que isso vinha assim, inculcando, morria um e entrava outro, e todos eles sabiam dessa promessa, porque quando eles saíram de lá, aquela nação já não existia mais, era outra nação, já eram muitas outras pessoas que já estavam ali, já tinham passado uma geração, já tinha passado mais ou menos umas 4 gerações, mas eles cumpriram a promessa. Isso que é interessante, né? Que quando eles estão saindo do Egito, você vai ver que eles levam os restos mortais de Josué, né? Que coisa interessante, né? Eles cumpriam a promessa. E para a gente finalizar essa parte, né? Abraão, ele teve 8 filhos. Você sabia disso? Né? Abraão teve 8 filhos. O primeiro, que é quem? O primeiro filho de Abraão foi Ismael. Rubens? Não é? Não, Ismael. Depois veio Isaac. Né? Aí depois veio Isaac. Né? E aí a Bíblia fala também que ele teve 6 filhos com Quetura. Né? Aí depois você pode ver o nome deles lá. Isso está em Gênesis 25. Gênesis 25. Então, ao todo, Abraão teve 8 filhos, tá? Agora, claro que 2 foram os que se destacaram, que no caso é Ismael e o Isaac, né? Os 2 foram os que se destacaram aí. E aí a gente sabe, como eu falei, quando chegar nesse ponto, falar dos 2 filhos, o professor vai pegar o gancho lá para um livro, se eu não estou enganado, eu acho que é Gálatas, e vai falar sobre o porquê dos 2, tá? Que eles aparecem aí. Hein, Luiz? Interessante, dentro desses filhos aí, como tu citou, né? Entre eles tem um por nome, por nome Midian, né?
Aí já traz na nossa lembrança lá a geografia, lá quando Moisés foge do Egito, ele vai para que terra? De Midian, que era justamente a terra de um dos descendentes de Abraão, né? Interessante. Isso. Essa importância que o livro de Gênesis tem dentro do contexto bíblico. É muito interessante, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer incluir alguma coisa? Tem alguma curiosidade que talvez você saiba, que eu não citei aqui, porque tem muitas, tá? Peguei só algumas aqui, que você gostaria de partilhar com a gente aí? Temos tempo aí, né, Sandro? Quanto tempo nós temos aí? Temos tempo. 20 minutos. 22. Antes de eu concluir, tem alguém que quer falar alguma coisa? Fique à vontade aí, antes de eu dar uma conclusão aqui. Ou perguntar alguma coisa. Alguma pergunta, algum comentário dos irmãos? Querem falar alguma curiosidade? Ninguém? É muita curiosidade para ver, para saber. Alguns até pensam, né? No caso, uma curiosidade, Eva, qual foi o tipo de fruta que a Eva comeu? Né? Você sabia que tem o nome da fruta lá? Será que era maçã mesmo, não era jambo? Será que é uma maçã? É uma jaca. Né? Você sabia que tem o nome da fruta lá? Não. Qual é a curiosidade aí? Qual é a curiosidade? É o nome da fruta. Qual é a fruta? É o nome Não do sabia, fruta não. aqui, ó. Eu aprendi que era maçã, desde a Também, escolinha. sempre aprendi a maçã, né? Me disseram que a Eva era igual a Magali. Olha só, tá? Vou ver aqui. Uhum. Só se for rambotã, né? Também que é vermelho. Botando, tem É acero. É o fruto do Pode bem ser e do pitaia também, né? mal. Que é vermelho. Olha aí, curiosa. Pode ser a pitaia, né? Que ela é vermelha, bonita. É o fruto do bem e do mal, é o nome da fruta. Ah, é? É o A mesma fruta que a branca de neve. E Luiz, Está no Me versículo, tá no confirma. capítulo 2, versículo 9. Olha só, do Gênesis, solo né? fez o Senhor, Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi essa daí que eles É o comeram. nome da fruta. O nome da fruta é do bem e do mal. Agora, ninguém sabe Qual é o fruto, né? se era uma Qual maçã. a fruta, né? Pode Luiz, perguntar, Selma. Oi. oi. Me confirma aí que tu falou assim, eu fiquei meio que não foi bem esclarecida para mim. Então, quer dizer que o livro de Jó foi escrito por Moisés, foi isso que tu quer dizer? De acordo com os historiadores, o livro de Jó, eles acreditam que foi Moisés que escreveu na época que ele estava lá em Midian, na cidade de Midian. Quando ele fugiu do Egito, e aí ele ficou, não sei se foi 40 dias também, não me lembro agora, o período que ele ficou lá. Sim. Então, nesse período que ele ficou lá, eles acreditam que foi ele que escreveu o livro de Jó. Só que não tem uma afirmação, né? Eles acreditam. Não tem uma afirmação. Não tem uma confirmação dizendo que foi, né? É igual o livro de Hebreus, né? Que desconfia que pode ter sido Paulo, mas não tem uma certeza, né? Isso, não tem. É porque eu sabia que o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito, mas aí, quando tu falaste que poderia ser Moisés, aí me chamou a atenção, mas bacana. Porque não tem não tem uma pessoa específica, né? Então, eles acreditam que foi Moisés no período de Midian, porque como ele é o mais antigo, então eles acreditam que só pode ter sido Moisés, porque ele era um camarada formado nas ciências do egípcio, né? Então, ele conhecia muitas línguas. Ele não conheceu somente... Moisés não foi preparado somente para a língua egípcia, mas outros tipos de línguas dos povos da época, porque os egípcios tinham um conhecimento muito sofisticado na época.
E Moisés foi criado lá, né? Então, ele sabia a escrita. Então, eles imaginam, os historiadores, que talvez tenha sido ele, que não tem realmente uma pessoa certa, né? Mas eles calculam, porque o livro ele é o mais antigo da Bíblia, do Antigo Testamento, tá? O livro de Jó. E ele está incluído aqui, né? Ele está incluído como um livro canônico, um livro inspirado, né? Ele não é uma lenda, ele é uma história mesmo que foi contada. Inclusive, Jesus cita, né? O livro de Jó também, cita Jó nos seus sermões, né? Em algumas partes, né? Mas vamos lá. Hein, Luiz? Com a saída do Egito, com o retorno do Egito, levou em torno de 40 anos, né? Moisés morreu com 120, mais 40 do deserto, dá mais ou menos 40 anos. Isso aí, olha aí. Então, ele não ia ficar ali só cuidando de gado, né? Ele ia fazer alguma coisa. Como ele era um camarada entendido, conhecia as letras, né? Ele com certeza deve estar escrevendo. É claro que isso é uma suposição, né? Não é uma afirmação concreta, né? Porque quem que escreveu um livro mais antigo do que o livro de Gênesis? Tinha que ser alguém que conhecesse, que tivesse uma intimidade mais com Deus, para conhecer, inclusive, sobre o bem e o mal, que ali é colocado a apresentação do diabo, Satanás se apresentando, né? Pode falar. Seu Aníbal. Luiz, eu queria saber, Luiz, uma coisa aí que você falou no capítulo 3, 22, sobre as exaltações, a promessa da redenção. Qual é a relação que tem desse 3, 22 com a libertação, com a saída do povo do Egito? 3, 22? 3, 22, em relação também com a libertação, com a redenção do povo saindo do Egito. Não, essa parte não. Eu citei essa parte, esse trecho? Não citei esse trecho, não. 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão, né, e coma e viva eternamente. Não estenda a sua mão, quer dizer, com a condenação de Deus, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, essa promessa que tem aí no 3:22, da redenção, que é a promessa de Deus, então, eu queria saber a relação que tem também com a libertação do povo do Egito. Sim e não, como diz o Enio, né? Assim, no sentido de que, claro, aqui Deus vai começar a história de resgate da humanidade. Não porque, na verdade, aqui Deus estava mostrando uma alusão daquilo que ele havia criado, que o homem precisava obedecer. O alvo aqui era obediência. Isso, e eles não obedeceram, né? E a consequência foi a expulsão do jardim. Deus não queria que eles tivessem. É como se, por exemplo, na época, quando Deus criou tudo, né, o mundo, ele deu total liberdade para o ser humano viver. É como se não... Porque na época, antes de Adão pecar, não existia morte. Ele não precisava desse fruto da vida eterna, porque não existia, desde então não existia morte. Quando ele peca, é que a morte passou a valer, a começar a vir por causa do pecado. Olha só. E aí, é claro, ele sabia que existia uma árvore também de vida. Então, Deus disse, olha, para ele não tomar essa árvore aqui, vamos expulsar ele daqui. Inclusive, essa parte aqui também tem uma alusão com Apocalipse 22:14. Olha só o que diz lá. E é o final do livro, né? No caso da Bíblia, o Apocalipse 22:14. Ele cita isso aí, ó. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, né? Então, lá foi manchado o Éden, né? O local que Deus preparou foi manchado, né, com o pecado. E aí, com isso, o homem foi expulso, ele não teve mais acesso.
Agora, no Apocalipse, Deus disse que agora aquilo foi restaurado. A árvore da vida novamente vai voltar. Não, é claro que eu não vejo como uma árvore propriamente dita, né? Dentro do Apocalipse. Ali é uma alusão mostrando a eternidade agora se estendeu para todos que estiverem ali dentro, né? Então, Tá certo. assim, no decorrer da história, claro, que tem a ver porque Deus está preparando a nação, ou seja, o povo, né, para a vinda do Messias. É ele que vai resgatar o povo, vamos dizer assim, para voltar para o Éden de novo. Só que é um Éden espiritual, não um Éden terrestre, né? Hein, Luiz? Obrigado. Assim, esse esclarecimento mostra, né? Por causa do pecado, o homem todo o tempo está caindo e não está caindo em para a vida eterna, né? E a Isso aí. promessa está lá desde trás, a promessa: obedeça, você entrará para ter vida eterna. Isso aí, porque o problema não era a fruta em si, era a obediência, porque Deus disse, olha, eu dou tudo para vocês aqui, e tá vendo aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não toque, porque no dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. Olha só, ele está falando da morte física. A morte significa separação, isso que significa a palavra morte. Né? Eles morreram espiritualmente naquele momento e morreram no sentido, foram separados da bênção que Deus tinha criado eles ali, ó. E aí, por causa disso, veio as consequências que atingiu a gente, todo ser humano. Né? A consequência do pecado de Adão nos atingiu no sentido de que, por causa do pecado dele, a morte passou a toda a humanidade. Essa que é a consequência do pecado de Adão. Né? Passou a morte a valer agora, não existia. E por causa disso também, a gente vai pegar Adão quando a gente chegar lá no céu, porque é por causa dele que a gente tem que suar para ganhar o pão. Porque depois disso aí veio as consequências. E Deus disse para ele, olha, por causa de ti a terra é maldita. Porque tu comeu do fruto que eu disse para não comer. Por que tu fez isso? Agora tu vai ter que suar para ganhar o teu pão. Olha só, era tudo de boa para ele. Era assim, era um relax total ali o Éden. Uma coisa boa, maravilhosa, tudo de bom e do melhor, e ele jogou tudo fora por causa do pecado. E isso nos atingiu. Hoje nós tem que trabalhar, suar mesmo para ganhar o pão. A gente chegar lá no céu, a gente pega Adão. Por que ele fez isso? Mas vamos lá. Vamos concluir? Tem alguém que quer falar mais alguma coisa aí? Para a gente concluir aqui, ó, Gênesis revela Deus como onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, do início ao fim da história. E até hoje ainda, a história ainda não terminou. Tá? Mas, voltando para o texto, o Gênesis, e indo até Apocalipse, porque ainda não concluiu o Apocalipse, nós ainda fazemos parte dessa história, porque o julgamento ainda não aconteceu e a volta de Cristo ainda não aconteceu, para os remidos irem para a eternidade e os outros serem julgados. Mas nós vemos que no início de Gênesis, até o final da história, até Apocalipse, vamos dizer assim, Deus se mostra, a Bíblia revela ele como onipresente, ele está diante da história, do início ao fim. Deus, ele sabia de tudo na história, ele acompanhava tudo. Outra coisa que Gênesis revela também, a onipotência de Deus. Deus é poderoso em palavras e obras, desde o início. Haja luz, olha só, que coisa grandiosa, apareceu a luz. Separa-se as águas do céu, as águas do firmamento e as águas da terra. Olha só Deus, só pela palavra que ele tem, as coisas acontecem e ninguém pode impedir. Então, mostrando a onipotência de Deus, poderoso em palavras e obras, E ele é onisciente também. Ele sabe e conhece tudo, o interior nosso e o exterior. Deus, ele conhece tudo, conhece até o que sabemos, o que estamos pensando agora, nesse momento. Antes mesmo de nós falarmos, ele já sabe. O que vai acontecer amanhã, Deus já sabe. Ele conhece tudo, por isso que ele é onisciente. E por aí a gente começa a ver que ele soube
de Adão e Eva quando pecaram. Ele foi à procura de onde você está. Eu sei que você fez isso. Por que você está se escondendo? Deus sabia, né? Ele soube do riso da Sara, que a gente vai ver quando o anjo foi anunciar a vinda de Isaac. A Sara começou a rir, né? Assim como se estivesse duvidando. Ele disse, por que tua esposa está rindo ali? Olha só, Deus sabia. Tudo. Nada escapa da sua visão de raio-x, né? Ele soube da enganação de Jacó. Deus sabia disso aí. Antes mesmo de acontecer, ele já sabia. Ele soube de Jonas lá no ventre do peixe. Lá, quando Jonas foi jogado lá dentro, lá na barriga do peixe, ele faz uma oração a Deus. Sabia. Tudo ele sabe. E aí eu quero finalizar com Hebreus 4:13. Olha o que diz aí, Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, Gênesis vai revelar isso, né? Vai mostrar que Deus ele está no período da história, ele está coordenando a história, né? Porque ele tem um plano de redenção. E esse plano vai iniciar no livro de Gênesis e vai finalizar enquanto Jesus não voltar. Mas antes da cruz, antes de Jesus voltar, ele foi preparando uma nação para que isso acontecesse, né? E aí, quando Jesus aparece, tudo aquilo que foi simbolizado na antiga aliança começa a ter sentido agora com a vinda do Messias. Claro que para nós é fácil ver isso, porque hoje nós temos a história contada, tanto do Antigo Testamento como na Nova Aliança, no Novo Testamento. Para eles, na época, era mais difícil, né? Porque eles se guiavam pela cabeça de alguém, no caso, os profetas, que relatavam a situação, né? E passou-se, se eu não estou enganado, o período de silêncio, me ajuda aí, Sandro, eu acho que foi 400 anos também, né? O período de silêncio chamado entre o Antigo e o Novo Testamento, até a vinda do Messias, 400? 400. É? E aí que aparece o primeiro na história gritando no deserto, que é João Batista, falando sobre arrependimento, porque era chegado o reino dos céus, né? Para que ele se preparasse, o reino dos céus estava chegando, né? Que no caso ele estava se referindo ao julgamento final, no caso ele imaginava, quando Jesus viesse. E aí quando Jesus aparece, diz, eis o Cordeiro de Deus. Olha só, Cordeiro, tudo aquilo que era alusão à antiga aliança, o cordeiro que era utilizado nos templos como sinal de expiação pelos pecados, e ele está dizendo, agora esse é o Cordeiro de Deus, agora não é o sacerdote que está levando um cordeiro físico, agora Deus mesmo está enviando o seu cordeiro. Então, no decorrer da história, a gente vai começando a ver que para nós é fácil, para eles na época era mais difícil, né? Porque eles confiavam naquilo que eles tinham em mãos. Claro, a Bíblia revelava, mas você vai ver na história que eles não deram muita importância, porque as profecias estavam se cumprindo e os judeus voltados somente para o lado materialista, porque a religião, na verdade, já estava misturada com a política. Tanto é que quando aparecem os magos, lá no tempo de Herodes, perguntando sobre o Messias, o que acontece? Ele manda chamar a nata, né, dos judeus, né, os saduceus, os fariseus ali, porque peraí, que negócio é esse aí que um rei novo aí chegou aí? Que as profecias de vocês estão falando aí? Lá em Belém, tá, começa a falar, mas nenhum deles vai atrás, né? Quem vai são os três, né? Os três reis que vão lá atrás de Jesus. E aí ele dá uma notícia, assim que vocês encontrarem, volta aqui para mim que eu quero adorar também, que na verdade ele queria matar, né? Jesus, porque ele tinha medo de perder o trono. Mas olha só, a gente vê que durante a história, para nós hoje, pegando o Antigo Testamento nas mãos, pegando o livro de Gênesis, como nós vamos ver, cada ponto que os professores vão passar para a gente aí, a gente vai vendo os detalhes e a gente vai compreendendo bem. Para eles era mais difícil, né?
porque eles não tinham a nova aliança que nós temos, porque a nova aliança ela se fecha com o antigo, uma completa a outra, né? E aí a gente compreende a história, a gente vai compreender o Gênesis, vai compreender ali aquelas simbologias que existem ali, né? E aí fica mais fácil para a gente, vamos dizer assim, entender o lado histórico de Gênesis, chegando até nós, né? Mas para eles era um pouco mais difícil, né, de entender, porque, primeiro, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, né? E segundo, que eles mandavam matar todo aquele que falasse o nome de Cristo. Então, mas mesmo assim, Deus foi providenciando na história os escritos sagrados que nós temos, que é conhecido como a Nova Aliança, né? Mesmo no meio de tanta perseguição, tanta dificuldade, mas hoje nós temos a Bíblia como um todo, revelando todo o propósito de Deus, iniciando em Gênesis. Deus sendo o primeiro missionário, né, procurando o homem e já providenciando uma forma de trazer de volta ele para perto de si mesmo. Então, Deus, ele, assim, é ele que, assim, calculou tudo, né, da forma dele, né? Colocando os momentos, a hora certa, as pessoas certas, para que a história continuasse, né? Porque ele tinha um alvo, e o alvo dele era trazer o Messias, que era o Messias que ia fechar tanto o Antigo Testamento como o Novo. Se Jesus não viesse, não teria Abraão, não teria Moisés, não teria ninguém, nenhum desses aí não ia ter sentido nenhum, né? Porque eles iam morrer como todos os outros. Mas todos eles foram mortos no passado, e conseguiram obter um bom testemunho da sua fé, garantindo a eternidade, por causa do Messias que veio. Porque ele que morreu por todos, inclusive por eles, né? Não foi só os pós-cruz, foi os antes da cruz também, né? Aqueles que estavam sobre a lei, né? Todos eles estavam aguardando. Tanto é que quando aparece nos evangelhos Moisés, né? Se eu não estou enganado, Moisés e Elias, para ele na transfiguração, no Monte da Transfiguração, olha só, os dois que representavam a antiga aliança, Moisés e Elias. Elias representando os profetas e Moisés representando os patriarcas. Olha só, se fechando, né? Mas ali é uma outra pregação que ali tem um sentido ali bem interessante. Mas para a gente ver que Deus trabalhou na história para a vinda do Messias. Por quê? Porque todos eles, se Jesus não tivesse ido à cruz, o que seria de Moisés? O que seria de Elias? O que seria de nós? Então, todos eles contavam com Jesus indo à cruz. Isso que é fascinante na história, né? Aí, depois da cruz, começa-se um novo ciclo, né? Mas tudo tem início ali. Ele precisava ir à cruz. E a história vai trazendo isso no livro de Gênesis, né? Vai haver muitas coisas acontecendo, mas o alvo era a vinda do Messias. Esse era o propósito de Deus no livro de Gênesis até Apocalipse, né? Mostrar a sua salvação e resgatar a humanidade para si, novamente. Oi, irmão. Luiz? Pode falar. Eu estava me perguntando aqui, né? Por que Deus... Eu ia te fazer essa pergunta, na verdade. Eu estou com o computador aberto, aproveitei para pesquisar bem rápido. Achei uma coisa bem interessante aqui. A pergunta era por que Deus permitiu, né, que Adão e Eva pecassem, sendo que ele era onipotente, onisciente, né? Uhum. Que eu quis colocar em prática na nossa vida hoje, por exemplo, a minha. Mesmo ele sabendo das coisas que nós iremos fazer, ele sempre nos dá a opção de fazer ou não fazer e nos dá o livramento, né? Aí eu fiquei curioso e pesquisei e achei aqui, para a gente comentar, né? Uhum. E já temos resposta, mas vocês podem afirmar também sim ou não. Porque Deus colocou no jardim uma árvore do qual o homem não poderia comer. Aí diz assim, para dar a Adão e Eva o direito de escolha, ou seja, o livre-arbítrio, se Deus não tivesse colocado uma condição para que eles obedecessem ou não, seria como se eles não tivessem uma escolha, como robôs. Fariam apenas o que foram programados para fazer.
mas o Altíssimo criou Adão e Eva para eles serem livres e capazes de escolher entre o bem e o mal. Deus queria que o amor dos seres humanos para com ele fosse por livre e espontânea vontade, e não por algo imposto. Achei bem interessante, né? Muito bom, isso mesmo. Muito bom. É isso aí. Né? O livre-arbítrio é fundamental na nossa vida. Né? Muito bom. Até hoje isso existe, né? Deus, ele dá opção para a gente. Meu filho, você tem um caminho estreito e um caminho largo. Você que decide. Jesus colocou isso também, né? Lá em Mateus 7, né? Então, ele deu o livre-arbítrio. O caminho estreito é difícil, mas você vai chegar na eternidade. O caminho largo é o caminho que todos querem ir e que vai para a perdição. Olha só, então é opção. Muito bom, é isso aí mesmo. Beleza. Uma boa resposta, um bom argumento. Muito bom. Ok, então? Pode fechar com a oração, então, Felipe. Felipe, né? Eu vou fechar aqui, que eu já estou de saída também. Eu vou pegar um amigo no Porto, que eu estou em missão aqui em Santarém. Peço oração aí para que dê tudo certo, para eu voltar semana que vem. Tá muito bom. Tá bom, paraense. Tá bom. Vamos lá. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, mais um início de semana, Pai, por esse estudo maravilhoso que o irmão pregou para nós, nos ajudou, Pai, a esclarecer muitas coisas, do qual havia passado despercebido, mas graças a Ti, Pai, o Teu poder, o Senhor abre nossas mentes, nossos corações para transmitir, Pai, aquilo do qual nós necessitamos para um dia chegar a Ti, Pai, na vida eterna. Grandioso Deus, obrigado também, Pai, por todos os livramentos, mesmo sabendo o que nós iremos fazer, Pai, de decidir ou não. Mas o Teu amor é sempre maior, Pai, em nos proteger e querer o bem para todos nós, Pai. Pai amado, te peço uma semana abençoada, Pai, que o Senhor esteja conosco. Te pedimos também pelos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa ajudá-los, Pai, com a cura, e que seja feita, na verdade, sempre a Tua vontade sobre nós, Pai, porque o Senhor conhece tudo e é dono de tudo, Deus. Pai amado, te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém. Amém. Já tem alguém para domingo que vem, Sandro? A escala? Já. Ah, tá. Então, é que eu já ia comentar com os irmãos, já para no decorrer da semana ler o capítulo 1 de Gênesis, né? São 31 versículos, e aí já valendo, já para estar no domingo, já está engatilhado aí para a gente dar continuidade no nosso estudo. Agradecer aí o Luiz, foi tudo para honra e glória do Senhor, e muito obrigado, irmão. Amém. Agradecer a presença de todos os irmãos, e que a gente continue incentivando os nossos irmãos a poder estar com a gente presente, rever os estudos, né? Agora a gente tem a oportunidade de rever o estudo pelo YouTube. Eu não atentei, o menino chorou para cá, me puxaram para ali. Entra lá no link, abre o texto, vê a aula, anota, tira, revê, para a tua edificação e para o crescimento da Igreja do Senhor, tá bom? Amém. Uma boa noite a todos. Boa que noite. Deus Luiz. nos guarde e nos Boa proteja. noite, Boa semana, irmãos. Obrigada, mano, por ter esclarecido muitas coisas. Boa noite. Tchau. Olha aí, boa noite, boa noite, da pregação, ora por mim. Boa noite a todos. Até amanhã, dona Jovina, seu Aníbal. Amanhã, Pessoal de segunda e terça, boa noite, boa noite. Valeu, Lucas. Obrigado, Dona Maria, boa noite. Aníbal Júnior. Tia Marluce. Boa noite a todos, irmãos. Tchau, tchau. Seu Caldomiro. Tchau, até amanhã.